Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o nosso estudo vai voltar aqui para a área da psicologia. Então a gente vai estar pegando aqui uma obra da Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. Um excelente livro, uma excelente obra, e a gente recomenda a todos aqueles que gostam de estudar a psicologia espírita, que é uma ótima leitura. Então aqui no item 5, a Joana vai falar sobre conviver e ser, não é? Tem vários itens, a gente escolheu aqui o ser-se integral, né? O que acontece? A Joana vai nos dizer, o item ser-se integralmente. O que isso significa integral? O que é o ser integral? Vamos procurar entender aqui. A gente enxerga muito, percebe por demais, a nossa questão fisiológica, não é? É a nossa questão orgânica. Demos uma grande atenção para a questão física, não é? Principalmente hoje, na atualidade, quanto à questão da aparência, etc. E o nosso aspecto orgânico, não é? Porque a gente acaba passando por alguma enfermidade, alguma doença, a gente acaba conhecendo um pouco mais o nosso corpo. Mas a gente esquece de um outro fator importantíssimo, que é o que a Joana chama a atenção. O nosso ser, nós somos um ser psicológico também. A gente não é só fisiológico, a gente é um ser psicológico também. E cada vez mais a psicologia, em especial aí a área da neurociência, vem comprovando isso aí, não é? Nós temos todo um arsenal psicológico importantíssimo. E a gente desconhece, infelizmente, isso. A gente não percebe, não é? Quando a gente começa a estudar um pouco mais a psicologia, a gente começa a adentrar esse novo universo e começa um pouquinho, opa, peraí, tem alguma coisa mais interessantíssima aí, importante. Bom, o que a Joana vai dizer inicialmente? Que felizmente a existência ela não se constitui exclusivamente das sensações. Não é? A gente é muito dominado pelo esse ambiente sensorial, não é? Ela diz especialmente das emoções, ó, mais especialmente das emoções. O ser é mais psicológico do que fisiológico. E vejam que muitas vezes os nossos problemas, as nossas enfermidades estão muito mais na questão psicológica do que no próprio corpo. E quando aqui a mente fica enfermiça, a consequência vem para o nosso corpo, não é verdade? Não é? As pseudodoenças que a gente chama, né? Que as pessoas ficam imaginando a doença, ficam pensando sobre a doença, e logo em seguida, em algum momento, ela vai se manifestar no corpo, porque começou a formatar, a fabricar, vamos dizer assim, não é? Essa doença aqui na questão mental. Então, o ser psicológico, ele mesmo vai prejudicar o corpo fisiológico porque concebeu uma doença ali, não é? Bom, mas a Joana aqui, ela vai dedicar um pouquinho essa parte desse texto aqui, um pouco mais voltado para a questão da educação das crianças e dos jovens, não é? Então ela vai dizer que muitas vezes nós não preparamos as nossas crianças para se conhecerem como seres integrais, não é? O que o mundo faz hoje? Não é? A gente põe a criança na escola, tu tem que estudar, aprender para tu trabalhar, ganhar dinheiro, mais ou menos nessa sequência assim, ser bem sucedido. Então nós preparamos as nossas crianças hoje para esse mundo material, mas a gente não fala sobre as questões psicológicas, a gente não diz, a gente não mostra para a criança, para o adolescente, para o jovem, que ele também é um ser psicológico, não é? E o que acontece? Quando ele se defronta com as primeiras dificuldades psicológicas, ele não sabe o que fazer. Se debate, se frustra, não é? Se deprime e muitas vezes se refugia aonde? Nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo, o que é pior. Então, o que a Joana vai dizer aqui, ó, que quando defrontado com esses desafios, principalmente os jovens, não é? Eles se refugiam, porque não foram preparados para isso, não é? Principalmente quando se tem uma mãe super protetora. A Joana fala muito nas suas obras das mães que protegem demais seus filhos, não é? E em função disso deixam eles despreparados para o mundo lá fora. E o que acontece? A menina, o rapaz, o jovem sai para esse mundo aí fora, onde vai ter que enfrentar, por exemplo, um horário, uma rotina de trabalho que ele não está acostumado, ele não tinha essa disciplina em casa. A mãe deixava dormir até mais tarde, botava comidinha na hora, etc. E quando ele chega num ambiente desse, onde as coisas têm horário, têm disciplina, ele não sabe trabalhar, ele não sabe experienciar um ambiente assim. Então, por isso existe a relutância, ele acaba indo para o trabalho, volta para casa e prefere estar em casa. Porque em casa tem tudo, a mãe faz tudo, o pai, etc. Não é?
Então, é mais ou menos em suma que a Joana fala sobre isso. E acaba despertando uma conduta neurótica, porque espera que tudo que ele seja, todas as suas dificuldades sejam solucionadas no passe de mágica, não é? E o mundo não é assim. Nós temos que solucionar os nossos problemas, não são os outros, não é? Quando a gente protege demais os nossos filhos, dá a entender a eles que tudo nós vamos fazer por eles, e não funciona assim. Em algum momento eles vão ter que encarar a realidade, vão ter que equacionar as suas próprias dificuldades. Evidentemente contando com o auxílio, com o apoio dos pais, sim, mas não os pais resolvendo tudo para eles, não é? Aqui um pouquinho abaixo a Joana vai dizer, se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, ou seja, fisiológico e psicológico, não é? Sem fracionamentos, à medida que evoluísse, não experimentaria os tormentos das frustrações defluentes das lutas pelo ter e pelo poder. Então o que a gente vê hoje, os jovens consumindo cada vez mais, não é? Procurando comprar a última tecnologia, o melhor tênis, a melhor roupa, etc. Então eles precisam ter, mas eles não estão preparados para isso, porque precisam ainda que seus pais supram essas necessidades, não é? E o que acontece? Quando os pais não têm essa condição, esses jovens acabam se frustrando, porque eles enxergam nos outros aquilo que eles gostariam de ter, né? E o ter também traz o quê? Traz um certo poder. Em determinado nível de ação, traz um certo poder, que eles não têm. Por isso que a Joana fala da questão da conduta neurótica. Alguns jovens se tornam extremamente insatisfeitos, revoltados, não é? Aquela fase da adolescência, da revolta, passa por isso aí também. Porque até um certo momento os pais davam tudo, protegiam, etc. E aí vai para o mundo, ele precisa buscar as suas coisas, o que ele gostaria de ter, e as coisas não vêm fáceis. Não é? Não existe solução mágica para ter aquilo que se quer a todo momento. Não é? Então, existe esse conflito aí, esse conflito. Por isso que ela disse, se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, não é? A gente tem que trabalhar as crianças na forma psicológica também, do entendimento da vida, do que é a vida realmente, não é? Que não é somente um consumir, um ter e um poder, não é só isso. Diz a Joana um pouquinho mais à frente, esse programa educativo evitaria a criança interior ferida pela negligência ou superproteção dos pais. Então, se por um lado, a superproteção atrapalha, por outro lado, a negligência também. Então, aqueles pais que desconsideram seus filhos, que não dão atenção, que não dão carinho, que não procuram seus filhos, também cometem um equívoco grave. E aí, essa criança internamente está ferida, não é? Esse jovem internamente sente a não presença dos pais, a não atenção, não é? E aí a gente repete, qual é o caminho que ele segue? Ele vai pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil geralmente não é o melhor caminho, não é? É o caminho dos vícios, dos maus hábitos. A Joana vai dizer que uma vida saudável estrutura-se no ser e não naquilo que se tem e com frequência muda de mãos. Então, para ter saúde, para ter tranquilidade, a nossa vida deve estruturar-se no ser, o que eu sou, o que eu gostaria de ser, e assim a gente ensinar os nossos filhos também, né? E não simplesmente em ter, em aparecer, né? em parecer. Isso não. Porque isso não vai trazer tranquilidade, não vai trazer paz de consciência. E sim a conduta real, né? O que gostaria de ser. O indivíduo não é o que tem ou o que pensa administrar, mas são seus valores espirituais, a sua capacidade de amar, os tesouros inalienáveis da bondade, da compaixão, do sentido existencial. Então a gente mais do que nunca precisa educar os nossos filhos, os nossos jovens, para um sentido existencial, não é? Que não passa pelo ter, pelo parecer, pelo acréscimo de coisas materiais, não é? Evidentemente que nós precisamos das coisas materiais, mas nós não podemos apostar todo o nosso potencial nas coisas materiais, e sim num sentido existencial, no sentido da vida, compreender o que é realmente a vida, e aí, como diz a Joana aqui,
os seus valores espirituais. Não é? Isso só o ser psicológico pode adquirir. Só ele pode buscar, não é o ser fisiológico. O ser fisiológico ele consome, ele se alimenta, ele come, ele bebe, ele dorme, ele reproduz. Mas o ser psicológico é que vai em busca de desenvolver os valores espirituais. E encerrando aqui, um pouquinho à frente, a Jona vai dizer, ó, quando há uma preocupação real pelo autoconhecimento, interpretando as ocorrências normais como necessárias ao processo de evolução. Olha só, as ocorrências, seja lá as dificuldades que nós enfrentamos, fazem parte de um processo normal de evolução. Não é? Nós adquirimos a saúde integral, ela passa a fazer parte do calendário emocional, não é? Daquele que assim procede. Então, quando nós preparamos esses jovens, essas crianças, para a realidade fora do recinto doméstico, como seres integrais que devem ser, eles vão ter mais condições de entender as adversidades, as dificuldades e se harmonizar. E isso resulta em quê? Saúde integral. Ou seja, um ser integral, fisiológico e psicológico equilibrado. Tem saúde. Saúde integral, que é o que a Jona diz aqui. E um pouquinho mais à frente, ela diz que o amor exerce um papel preponderante, porque somente através dele se podem alcançar os painéis da alma. Então, a nós pais, não é? O amor aos nossos filhos, aos jovens. E amor não significa estar grudado o tempo todo neles, estar convivendo 24 horas com eles. Significa a preocupação, significa manter a ligação constante com eles e ampará-los e orientá-los na melhor forma possível. Não é? Fazendo-os compreender o sentido real da nossa existência. É isso que todos nós temos que realizar como pais, como educadores que somos. A gente finaliza aqui essa parte psicológica aqui, que a nobre mentora Joana de Ângeles nos traz nessa obra Em Busca da Verdade, e agradecemos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, desejando a todos muita paz, e que assim seja.